Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo especial, porquê? Vamos falar de gestão de banca, fazer uma espécie de tutorial em Excel. No entanto, vou fazer o tutorial em Excel um bocadinho diferente do que fiz da primeira vez. A primeira vez fiz um tutorial de Excel de raiz e fui construindo e vocês podiam acompanhar, mas depois o vídeo fica muito longo. E então desta vez, com muitas das funções que vamos utilizar vocês já conhecem do primeiro tutorial, eu vou fornecer o Excel, depois vocês podem tentar fazer e adaptar o registro à vossa maneira. Por isso, vamos lá falar de gestão de banca, é muito importante, espero que gostem e espero que vos ajude. Aliás, eu tenho a certeza que vos vai ajudar se vocês pensarem e refletirem sobre isto. Para isto, ok, vamos lá. Tutorial Excel. Já viram que está tudo montado, não é? Eu vou explicar mais ou menos o que é que eu fiz e depois vou-me focar na parte financeira, nas variáveis em que eu acho que são variáveis mínimas que toda a gente deve controlar no seu registro de apostas ou trading desportivo. Este aqui está mais virado para apostas punter, mas facilmente se pode adaptar para trading, não vejo porque não. Quais são as variáveis que eu escolhi? Isto é importante, não é? Vocês no vosso registro vocês têm que escolher as variáveis mais relevantes e que vocês querem controlar. Neste caso peguei algo genérico que é para todos perceberem, mas isto pode adicionar mais variáveis. Eu tenho a data, a hora, o número da aposta, a liga, o exemplo. Isto já agora é uma base de dados que eu retirei de jogos que eu fiz. Claro que adaptei algumas coisas, mudei alguns dados, como é óbvio, mas foram jogos que eu realizei, por exemplo, em agosto, setembro, outubro, e é fácil de identificar, porque hão de ver que eu fiz muitos jogos do Japão, da China, enfim, coisas asiáticas que eu gosto muito. Podem ver às vezes pelas horas que eu tenho jogos bastante 6, 7, são jogos que eu fiz muito cedo. Mas no verão é assim, não é? Não há as ligas principais, por isso tive de fazer isto. Seja como for, eu escondi alguns dos dados, modifiquei dados por razões óbvias, modifiquei valores também por razões óbvias, porque não interessa o que eu quero é que vocês se foquem na parte financeira e percebam o que é que têm de fazer e de analisar. Vamos lá. Como eu estava a dizer, pus a liga, o evento escondi, não disse qual é o jogo, o tipo de aposta. A maior parte das vezes, no meu caso pessoal, eu trabalho nos overs, principalmente overs limites, etc. As odds, tem aqui uma gama de odds variada, desde 1,50 até 19, por exemplo. Depois criei isto aqui é um aspecto pessoal, eu gosto de criar uma coluna para dizer se ganhei ou perdi, ou ganhei metade, ou perdi metade, ou foi devolvida. Está aqui o HL half lose, half win, o double win, lose e o D draw, enfim, devolvida, como quiserem, que é para depois fica mais fácil para mim analisar as coisas. Depois tem as odds, tem a stake. Às vezes as pessoas põem a stake, a odd e depois põem o lucro, basicamente não utilizam estas duas colunas. Eu faço assim uma preferência pessoal. Depois depende de cada um, não é? Façam como quiserem. Mas eu faço isto assim para depois no retorno ponho uma formulazinha a dizer se esta variável for WLA, faz esta operação. Basicamente é isso. Ou seja, eu quando ganho ou perco, depois só tenho que pôr um W ou um L, não preciso estar a escrever o lucro da aposta. Por exemplo, no trading é diferente, não é? Porque às vezes vocês põem a odd, mas a odd acaba por ser uma odd média de entrada, né? E por isso não dá para fazer este tipo de formas se for um registro de trading. Se calhar no registro de trading faz mais sentido ter a stake, se calhar a odd média e depois o lucro. Pronto, porque no trading vocês fazem muitas entradas e fecham muitas entradas ao mesmo tempo, ou seja, tem que modificar isto um bocadinho. Claro que depois tem o retorno. O retorno basicamente é a odd vezes a stake, e depois tem a variação dependente do resultado que eu tive, não é? Mas na realidade o lucro, pronto, o lucro é vocês têm que retirar o investimento inicial, esse é que é realmente o lucro, porque faz lembrar aquelas apostas tipo placar, o modo 2,
e põe no jornal, ganho 20, aposto 10 e ganho 20. Não é verdade, né? Vocês não ganham 20, vocês ganham 10, né? Se ganharem a aposta, porque os 20 incluem o investimento inicial. Realmente é devolvido 20, mas enfim, tenham atenção. É um pormenor pequenino, mas o lucro mesmo é a diferença, não é o que recebem tudo, né? E muitas vezes as pessoas vendem com o investimento inicial incluído e não faz muito sentido, isso não é um lucro. Pronto, depois o acumulado tem em conta a banca inicial e depois vai acumulando os valores, o valor anterior mais a aposta, etc, etc, e vai somando. Pronto. Este é o registro. As formas acabam por ser relativamente simples, nada de especial. Tirem aqui um if, contas de somar, depois é registar. Agora vamos à parte que eu acho importante e que vocês têm que tentar perceber. Uma das perguntas que me fazem muitas vezes é: qual é a banca inicial com que eu devo começar? E eu aqui, normalmente, gosto de fazer duas perguntas. A primeira pergunta que eu faço é: qual é a stake com que estás confortável a apostar? E a pessoa diz-me, eu lhe pergunto, então, num jogo quanto é que não te importas de perder? É logo tipo a primeira pergunta que eu faço. E a pessoa diz-me, há uns que são assim muito confiantes, não me importo de perder 50 euros. Pronto, 50 euros, ainda é campeão, penso eu. E depois pergunto, ok, 50 euros, então e se tiveres 5 redes de seguida? Não te importas de perder 250 euros? Não, isso é muito. Então a tua stake não é essa. Estavas a ser demasiado otimista. E então a pessoa depois diminui a stake. Depois, então 25. E depois a pessoa diz 25 e depois eu faço a pergunta novamente, né? Então quanto é que... Então e se tivesses 10 redes de seguida, não te importavas de perder 250? Não, isso é muito também. Ok, então vamos lá chegar a um consenso. Pois a pessoa, com esta história toda, eu acabo por perceber, né, que a pessoa se calhar por jogo só quer perder 10 euros. Pronto, vamos pôr então como referência 10 euros por jogo no máximo. E é isto que eu faço. Depois de terminar mais ou menos a stake que a pessoa está disposta a perder por jogo, depois consigo terminar a banca inicial, que eu acho mais ou menos justa. As boas regras dizem que a gente deve utilizar mais ou menos 1% da banca em cada aposta. Eu pessoalmente tenho uma gestão de banca um bocadinho diferente, mas para vocês acho que isto é o indicado. 2%, ou seja, eu para terminar a banca inicial simplesmente dividi a stake pela unidade e dá-me 500 euros. Ou seja, vocês se quiserem começar nas apostas e se acham que a vossa stake é 10 euros, terminam que a vossa stake é 10 euros, a vossa banca inicial deve ser 500 euros. E depois alguns pensam, mas isso é muito dinheiro, eu não tenho 500 euros para começar. Pronto, as boas regras dizem que devem apostar mais ou menos 2% da banca, não é? Isto é se quiserem trabalhar de forma que eu acho correta, não é? Tanto a nível, se fosse trading financeiro como trading desportivo, normalmente as pessoas utilizam 0,5%, 2% da banca. O que é que acontece? Muitas vezes o que as pessoas fazem, e atenção, eu vou comentar isto porque às vezes a academia de apostas também faz isto. Vamos supor que a vossa banca é de 500, mas depois na casa de apostas vocês não vão pôr 500, vão pôr 100. E depois às vezes as pessoas dizem fazer uma entrada de 10%. 10%, ou seja, vejam, é 10% de 100. 10% de 100 é o 10. Mas esses 10 relativamente à banca que vocês têm toda na vossa carteira virtual, não é? Tipo Skrill ou Netella, realmente são os 2%. Por isso, tentem sempre perceber se as pessoas estão a fazer face. A maior parte das pessoas faz face à banca que tem na casa de apostas, e essa banca não é a banca real, não é? É uma fração da banca real. Mas é equivalente. Agora, nunca ponham, se puserem a banca toda na casa de apostas, né? O que nunca vos aconselho, como é óbvio, utilizem tipo 2% dessa banca. Se retirarem uma parte da banca da vossa carteira virtual, meter na casa de apostas, pois aí fazem a adaptação, não é? De maneira que, em termos globais, seja então os 2 ou 1%. Vejam que é importante ser esta percentagem pequena, porque assim de repente tem 50 unidades, né? Também é um termo muito utilizado. A stake, pronto, eu vou equivale a uma unidade de aposta.
Ou seja, vocês têm 50 cartuchos, têm 50 tiros para dar. Ou seja, tem alguma margem, estão confortáveis. Se realmente perdessem 50 apostas de uma vez, acho que deviam deixar esta vida e deviam fazer outra coisa, sem dúvida. Pronto, esta é a stake. Terminamos a stake, vou agora continuar com a stake 10. Depois vocês adaptam, vocês podiam utilizar uma stake de 1, por exemplo, 50 euros não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Podem utilizar uma stake de 100, se tiverem backup para isso, força. Eu vou supor que a maior parte das pessoas, se calhar até trabalha mais com stakes 1 euro, 2 euros, 10 euros, enfim. É o que eu acho normalmente. Este vídeo também é mais indicado para as pessoas que se calhar estão a começar ou são novas nisto, mas também acho que gente que já anda nisto há muito tempo deve ter estes conceitos. Se não os tem, olha, espero que seja uma boa oportunidade para aprender. Pronto. Tem a banca, terminaram a banca inicial, ótimo. E agora, neste registro todo, vejam, porque é que eu fiz aquelas perguntas dos redes sucessivos? Porque isso acontece, não é? Isso pode acontecer. Vejam, por exemplo, aqui logo ao início, o que é que eu tenho aqui, que eu tive que manipular isto um bocadinho, mas vejam, por exemplo, aqui uma sequência de 4 redes de seguida. Estas situações pode acontecer e há pessoas que quando levam 1, 2, 3, 4 redes de seguida, o que é que acontece? Se calhar ao quinto já estão a dobrar a stake, já estão a alterar a gestão e depois o que é que acontece? Tem aquela infelicidade em que dá o red novamente. Vamos ver aqui mais sequências, mas depois também pode acontecer isto, que é ter sequências muito boas de greens, win, isto acontece perfeitamente. Olha, 10 greens de seguida, aqui vocês pensam que são os maiores, os campeões do mundo, e se calhar depois podem tentar aumentar a stake. Não, isto agora já tenho tanto dinheiro, vão aumentar a minha stake, e depois o que acontece? No exemplo aqui, depois se for preciso perdem. Não, mantenham a gestão de banca, não inventem, porque é muito bom ganharem, mas também é péssimo quando começam a perder. Eu estava a ver se apanhava aqui uma sequência muito mazinha de redes. Esta sequência aqui é bem mazinha aqui. Tenho aqui 13 apostas e só tive 2 greens. Esta é uma sucessão em que as pessoas, principalmente depois desta, vejam esta aqui. Será que vocês aguentam 6 redes de seguida? Porque isto matematicamente é perfeitamente possível. É perfeitamente possível e depois vocês não lidam bem com as perdas. Por isso tenham consciência que isto é perfeitamente possível e vocês têm que lidar com isto. Por isso é que devem manter a vossa gestão de banca rigorosa, tá? Vão de apanhar sequências boas, más. Aliás, eu tenho um dos meus alunos que recentemente apanhou uma sequência péssima de redes. Muito também tem a ver com os campeonatos que estão a dar atualmente, tipo França, Espanha. Não são bons campeonatos português, não são bons campeonatos às vezes para gols tardios, e ele gosta muito de gols tardios também, e estava meio desmoralizado. Eu disse, tem calma, as coisas vão melhorar. E ontem, por exemplo, falei com ele, né, e ele felizmente mantém a gestão de banca e fico orgulhoso disso. Ontem já estava mais feliz porque apanhou uma sequência de 5 redes, 5 greens de seguida, e eu sei que ele trabalha com uma odd acima de 2, não é? Ou seja, facilmente recuperou muitos dos redes que apanhou e pronto. E claro que depois tem outra motivação, não é? Mas isto faz parte, as pessoas têm que saber lidar com os redes. Felizmente essa pessoa tem lidado bem com os redes e já está a aprender. Ao início era mais difícil, ainda é sempre difícil termos redes, mas já está a perceber que faz parte os redes e que as coisas continuam. E isto é outro aspecto que muito importante para serem apostadores ou traders do sucesso nas apostas ou trading, como é óbvio. Por isso, não se esqueçam. Continuando aqui na análise mais financeira, vejam que neste caso específico, eu depois contei, está aqui a forma, quantif, contei as vitórias e contei as meias vitórias, né, para saber o número de apostas que eu ganhei. Contei as derrotas e as meias derrotas para saber o número de apostas que eu tive perdidas. Já agora, o que é isto também? Eu vou-vos mostrar já agora. Se calhar há pessoas que não sabem que são handicaps asiáticos e coisas do género. Vejam, este é por exemplo um handicap asiático over 1.25. Às vezes, se tiverem dificuldade em perceber o que é o
o 1.25 é fácil. Imaginem, o over 1.25 está entre o over 1 e o over 1,5, correto? É a divisão dos dois. Para vocês ganharem uma aposta de over 1,5 precisam de 2 golos. Para vocês ganharem uma aposta de over 1 precisam de 2 golos. Mas no over 1, se houver um golo, a aposta é devolvida. No over 1,5, se só houver um golo, perdem. Por isso é que é meia derrota aqui, porque só houve um golo, não é? E então uma parte da aposta foi devolvida, que é correspondente ao over 1, e a outra parte da aposta, que era do over 1,5, perderam. É meia derrota. Um exercício semelhante para o 2, por exemplo, para o 2,75, está entre o 2,5 e o over 3. O 2,5 precisa de 3 golos para ganharem a aposta. O 3, o over 3 precisam de 4 golos para ganhar a aposta. Neste caso, houve 3 golos. Então, o 2,5 ganharam, têm meia vitória, e o over 3 foi devolvido, porque não houve o quarto golo. Pronto, é simples perceber estes handicaps quando fizerem esta analogia, por isso não há problema. E depois tem apostas devolvidas já agora, que é aquilo que eu estava a explicar, são estes overs 1, over 2, overs 4, etc., em que se deu exatamente o número, precisava de mais um golo e a aposta foi devolvida. Pronto. Isto é só uma parte para as pessoas do handicaps asiáticos, são muito úteis para quem anda nas apostas. Enfim, continuando, está aqui, vejam, agora esta é a parte muito importante que eu espero que vocês percebam, que é a percentagem de acerto. Vejam que este sistema foi lucrativo. Aliás, tive um lucro de 3.517 e eu só tive uma taxa de acerto de 53,8%. Vocês estão continuamente à procura de sistemas com uma alta taxa de acerto. Eu acho isso incorreto. Vocês não precisam ter uma taxa de acerto de 60% ou 70%. Aliás, porquê? Porquê que este sistema é lucrativo? E as pessoas vendem muito isto. A percentagem de acerto por si só não diz nada do registro. Não diz nada. Eu posso ter uma percentagem de acerto de 25% e ser bastante lucrativo. Não diz nada. Vocês, quando tiverem o registro, têm que associar sempre a percentagem de acerto e o que eu chamo este Profit Factor ou Payoff Factor. O que é este Payoff Factor ou Profit Factor? Não é nada mais do que o rácio entre os ganhos e as perdas. Ou também podia fazer entre a média de ganhos e a média de perdas. Vejam, eu por cada euro investido, eu ganho 1,7 euros. Né? Ou seja, vejam por exemplo pela média de ganhos e médias de perdas aqui, deste exemplo. Ou seja, eu sempre que ganho, tenho em média ganho 15 euros. Sempre perco, vou perder a stake, né? Ou seja, vou perder 10 euros. E isto faz uma diferença brutal. Eu tenho um sistema, tem 50 e tal % de probabilidade de ganhar, não é? Mas quando ganho muito mais do que aquilo que perco. Aliás, está aqui a odd, não é? Quando ganho, a média de odds é 2,48. Quando eu perco, a média de odds é 3,46. No entanto, as minhas perdas estão limitadas, porque a minha perda é sempre a unidade que eu aposto nas apostas. Isto é super importante. Quando virem alguém a dar-vos um sistema, ganha 60, 70%, isso não diz nada. Perguntem a essa pessoa, então e qual é o fator de lucro? Qual é o rácio de ganhos sobre perdas? Se calhar as pessoas vão ter um rácio fraquinho. E eu já falei isto no meu outro vídeo de gestão de banca e é super importante. A percentagem, o profit factor e depois o expectancy é tipo o valor esperado. Vocês querem trabalhar com valor esperado acima de zero. Se este valor der negativo, vocês estão a trabalhar mal, basicamente. E idealmente os melhores sistemas trabalham com expect acima de 0,5. Este caso está mesmo na fronteira. Entre 0 e 0,5 é uma zona amarela, pronto, uma zona de cautela, tem que se ter cuidado, mas já estão a fazer lucro. Desde que seja acima de 0 já estão a fazer lucro, não há problema. Já vou voltar a isto para vocês perceberem que eu fiz um gráfico na altura de relação do Profit Factor com o Win Rate para vocês perceberem aquilo que eu estava a dizer. Pronto, média de ganhos, isto não é nada mais do que, vejam a fórmula, é somar e depois dividir, somar apenas os valores positivos, né?
da coluna dos lucros e dividir. As perdas é a mesma história, mas é somar os valores negativos e dividir pelo número. Aqui é tudo fácil. É fazer a mesma operação que em cima, mas vou fazer uma média em termos da odd, ou seja, vou usar como referência a coluna de lucro para encontrar os valores positivos e negativos e faço a média. Aqui é a mesma história, mas para os valores negativos. O expectancy, pronto, é o win rate vezes o profit factor mais 1, isto tudo entre parênteses, menos 1, também já expliquei isto. Somar todos os ganhos positivos, somar todas as perdas. Aqui é uma referência que eu gosto de sempre ter, qual foi o máximo que a gente teve de ganhos e o mínimo. O mínimo, claro que tem que ser sempre o mesmo, vejam a importância de barrar os prejuízos, porque eu também costumo falar muito disto. Vocês, quando apostam, fazem trading, vocês não sabem o que vai acontecer no jogo, mas há coisas que vocês conseguem controlar. É a odd de entrada e é aquilo que vão perder. O resto já não depende de vocês, mas isso, vocês conseguem controlar isso. E é super importante que o controlem, para que não aconteça, para que as coisas não fiquem sem dinheiro ou haja o risco de ruína da vossa banca. Não, vocês conseguem. É porque uma das características mais importantes para apostadores ou traders é saber gerir o risco, é saber gerir as perdas. Se estiveres a trabalhar bem e souber gerir as perdas, não tens problema nenhum, vais fazer dinheiro. O problema é que as pessoas não têm controle emocional, não sabem gerir as perdas e pronto, e depois queixam-se ou apostam demasiado da banca. Por exemplo, aquele exemplo que eu estava a dizer, né? Fazem uma parça, põem a banca toda na casa de apostas, 100 euros, depois fazem 10%, mas é 10% da banca mesmo toda, não é? Isso é muito, vocês não podem usar tanto da banca. Se vocês ainda não têm dinheiro, têm que reduzir a porcentagem, têm que fazer crescer a banca e depois é que podem, passado algum tempo, avaliar e verificar e tentar mudar o tamanho da stake. Até lá vocês têm que aprender. Isso não vale a pena arriscarem demasiado da banca de uma vez só, porque depois se apanham estas sequências de 4, 5, 7 reds de seguida, vocês ficam sem banca, não é? E depois a motivação vai toda abaixo, como é óbvio. Enfim, o máximo mínimo está aqui. Vejam o retorno. Este é um retorno fabuloso, né? Veja, é um sistema que só tem praticamente 50% de probabilidade de ganhar, não é? No entanto, eu fiz 34,2% de todo o dinheiro investido. Atenção, isto é o dinheiro investido. Ou seja, eu como tenho 1000 apostas, e se for uma stake de 10, né? Eu investi em 1000 apostas de 10.000 euros e desses 10.000 euros consegui extrair um lucro de 3.517. É um retorno brutal no espaço de, vejam, 2 meses. 2 meses. É um retorno brutal. Claro que eu não quero deixar um parênteses. Eu não sou um bom exemplo, e este exemplo está modificado, como é óbvio, mas eu não sou um bom exemplo porque eu, se for preciso, tenho a habilidade de fazer vários jogos durante o dia, não é? Nem todas as pessoas têm esta capacidade, por isso não me tentem copiar, não é? Não tentem fazer isto, porque a maior parte de vocês trabalha, às vezes só tem tempo para fazer meia dúzia de apostas e é ao final do dia. E outra coisa, isto são apostas em live. Em live eu tenho a possibilidade de encontrar overs a odds de 3, a odds de 2, a odds de 5. Enquanto pré-live, se uma pessoa fizer o over limit, né, por exemplo, se calhar a odd está a um 10, um 20, né, é completamente diferente. Mas também, para quem é punter puro, dá perfeitamente. Aliás, os punters puros, o que acontece muitas vezes, trabalham com a linha de 2 como referência, né? Por isso é que muitos punters profissionais trabalham com a linha de 2, quer seja no mercado de probabilidades, utilizando, sei lá, handicaps, asiáticos, em golos também podem fazer o mesmo, utilizando o handicap asiático correspondente, que esteja a 2, enfim, se fizer sentido para eles, mas eles tentam sempre trabalhar com uma odd de 2, que vejam que a odd 2 equivale a uma probabilidade de 50%, e depois apenas têm que ter alguma percentagem acima de 50% para fazerem dinheiro. Vamos supor, se eu trabalhava só com uma odd média de 2, né, e tinha um win rate de 53,8%, eu estava a fazer lucro, independentemente de tudo.
estes 3,8% acima dos 50% seriam a minha vantagem, o meu edge no mercado. Mas isto foi só uma à parte. Para muitos de vocês isto não é realista. Vejam que eu tenho aqui 1000 em 2 meses. Se calhar há pessoas que não fazem 1000 num ano, não é? Imagina, é que 1000 dá 2 apostas por dia, mais um bocadinho. Pronto, há pessoas que se calhar não fazem 2 apostas por dia. Pronto, foi só uma parte. Mas este retorno é brutal, não é? 35,2%. Se vocês chegassem ao final do ano, tivessem um retorno de 35,2%, ganham mais dinheiro do que qualquer banco vos daria, não é? Acho que só conseguiriam este retorno sei lá, em mercados especulativos, sei lá, tipo bitcoins e coisas do género. Se for preciso, conseguem fazer, principalmente na altura onde havia a euforia, não é? Havia grandes retornos todos os dias, aquilo estava a subir, agora desceu, enfim. Isso agora, aguentem-se, quem foi atrás da especulação. Continuando, depois também podem fazer uma espécie de retorno face à banca inicial, ou seja, neste caso eu pus o meu lucro a dividir pela banca inicial, ou seja, fiz 7 bancas no espaço de 2 meses com este exemplo. Pronto, acho que é bastante atrativo. Outra coisa que quero que tenham noção, uma coisa é trabalhar com stakes pequeninas, em que é fácil o retorno, mas se vocês trabalharem, vamos supor que a vossa stake era de 1000, nem exagero, mas a vossa stake era de 1000, fica mais difícil transformar este dinheiro em lucro. Porquê? Porque nem todos os mercados poderão ter alguma dificuldade em absorver este dinheiro. Vou dar um exemplo, uma casa de apostas, se vocês forem para um campeonato inferior, sei lá, o que é que eu tenho aqui? Copa da Catalunha, não, Bulgárias, sei lá, olha, terceira liga checa, certeza que a casa de apostas não vos deixa pôr 1000 euros para apostar neste jogo. Estão a ver? Por isso, quanto mais dinheiro tem, depois mais difícil também é fazê-lo render, porque o mercado não tem a capacidade de absorver esse dinheiro. Pronto, vou deixar aqui o stake 10. Enfim, em relação aqui ao Profit Factor e ao Expectancy, quero falar mais um bocadinho sobre isto para que vocês percebam. Como disse, este Excel depois vai ficar disponível para vocês. Vejam, aqui está a relação entre esse Payoff Ratio, entre aquela rácio, não é, de lucros e a percentagem de acerto. Eu tinha aqui um Profit Factor de 1,789, vamos arredondar a 1,8, ou seja, tenho aqui é a linha onde eu estou a trabalhar, e a minha percentagem de acerto era ali entre 52 e 54, ou seja, eu estou aqui na zona, estou numa zona muito boa, estou numa zona lucrativa, estou numa zona próximo do verde. Vocês devem sempre aspirar a trabalhar nesta zona, e vejam que vocês conseguem trabalhar nesta zona de diversas maneiras, com diferentes taxas de acerto. Por isso é que eu estava a dizer, vocês podem ter uma taxa de acerto, sei lá, de 20%, isto acontece muito, e serem bastante lucrativos. Basta, sei lá, se trabalharem nos cavalos, veja, se trabalharem com odds de 8 nos cavalos e tiver uma taxa de acerto de 20%, vocês estão a fazer muito dinheiro mesmo. Mas a maior parte das pessoas tem mania que tem que ter um sistema que tem uma taxa de acerto elevada. Veja, uma taxa de acerto elevada. Aliás, eu tenho um sistema em que tenho uma taxa de acerto de 100%. Existe, é simplesmente não apostares, né? Se não apostares, tens uma taxa de acerto de 100%. Mas na realidade há muitas pessoas que gostam, sei lá, odds de 1,5, ou então aqueles fazem acumuladas. O problema da acumulada, eu já falei no vídeo de gestão de banca, vejam isso, vocês aumentam o payoff, mas o win rate diminui, não é? Porque estão a aumentar o vosso risco, a probabilidade de ganhar vai diminuir, e além de mais são eventos independentes, e vocês fazem eles depender um do outro. Claro que depois, se um perder, perdem o outro, não é? É óbvio. Mas a ideia é, vocês têm o payoff aqui, vejam, eu tento sempre trabalhar mais ou menos com um payoff de 1 para 2, é esta a zona que eu gosto de trabalhar, e não me importo, desde que tenha aqui uma taxa acima de 50%, já sei que vou ser sempre lucrativo, não há problema.
Pronto, reflitam sobre isto, vejam a linha de 2, para quem trabalha com a linha de 2, para realmente ser bastante lucrativo, tinha que ter uma taxa de acerto de 76%, e acho que pontas profissionais, nenhum deles tem uma taxa de acerto de 76% para linhas de 2. Normalmente eles andam aqui, vejam, andam aqui na 54, 56, acho que é entre 50 e 60 mais ou menos. Aliás, dos melhores se calhar andam aqui na média e ganham bastante dinheiro, atenção. Mas é uma zona que tem sempre de ser monitorizada, porque se não têm cuidado podem voltar para esta zona vermelha. Por isso, se algum dia conseguirem um sistema que trabalhe numa zona aqui, guardem as 7 chaves para vocês, vão fazer muito dinheiro com isso, e nunca partilhem a vossa vantagem no mercado, como é óbvio. Pronto, já falei sobre isto. Se quiserem saber mais por nós, depois vejam o vídeo de gestão de banca, depois deixo links aí, etc, etc. Continuando, pronto, o retorno, a banca, isto é um exemplo de um Excel que podem construir, ou podem aproveitar este Excel se quiserem para vocês, deixa ao vosso critério. Outra coisa interessante, vejam, é aqui o gráfico que se dá para construir. Os gráficos são fáceis de fazer. Vejam, peguei em 2 colunas, a coluna do dia e do acumulado, vim aqui insert, graph, recomenda charts, e pronto, ele traça-me um gráfico. Depois é escolher o gráfico que vocês gostam mais. Neste caso, vejam o crescimento da banca, não é? Ele começou aqui em 500, vejam que isto tem altos e baixos, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, mas sempre vai para cima, vai mais para cima do que vai para baixo. Mas isto faz parte de uma banca, ter estes solavancos. Isto nunca é linear, não é sempre a subir. Uma banca não está sempre a subir, não, isso não é realista. Já falei isto várias vezes. Vocês têm perdas e têm que saber lidar com as perdas. Depois pus aqui a linha de tendência, vale o que vale. É só para mostrar que realmente a banca está a crescer. Vocês já tinham. É uma maneira de apresentarem, não é, o resultado. Outra maneira que podem apresentar o resultado, e que eu acho muito interessante, é esta. Vou pôr aqui. É aqui os lucros e perdas em termos de gráficos. Veja o que é que acontece. Este é um gráfico muito engraçado. Porquê? Sempre que perdem, vejam que as perdas estão sempre barradas. Nunca desce aquele valor. Porquê? Porque é a stake, não é? Neste caso é os 10 euros. Vocês perdem sempre 10 euros. Mas quando ganham, vejam que os altos, vejam, são sempre, a maior parte das vezes, são maiores do que as perdas. Por isso, e depois temos aqui este que foi a 100 e tal, 180, deixa lá ver onde é que está esta aposta. Só para ver o que é que foi. Olha, foi um back a uma equipa, deve ter sido um back no final do jogo. Se calhar o mercado de ovos poderia não estar aberto, e pronto, back à equipa. Então apanha-se uma odd enormes aí quando é mesmo no final do jogo. Enfim, está aqui, não é? Está aqui um exemplo de Excel. Espero que vos ajude, espero que tenham percebido tudo relativamente à parte financeira. E claro, e depois podem fazer o tipo de análise, que é o que eu pus aqui. Uma análise em termos de mercado, ou seja, vocês vão analisar os mercados e quais é que são os mais lucrativos. Vejam, neste caso, dos mercados todos que tenho aqui, a maior parte é tudo overs, como é óbvio, é muito típico meu. E vejam que os mercados aqui, diria que a amostra não é significativa para tirarmos conclusão. Aliás, até 30 apostas são coisas que a gente faz, e pronto. Mesmo assim, nestas últimas 30 apostas, deixa ver, fiz lucro, principalmente por causa desta do W, não é, que só foi só uma aposta. Mas se calhar nos mercados onde mais trabalho, vejam que acabam por ser sempre lucrativos, não é? Acabam por ser sempre lucrativos, e isso é importante. Eu depois gosto de fazer o lucro por aposta, é uma referência minha. Vejam que, apesar de ser lucrativo, existem diferentes taxas de acerto, e no entanto podemos sair lucrativos desse mercado. Há aqui uns que têm 60% de acerto, há uns que podem ter 39%, 46%, não interessa. Mesmo com baixas taxas de acerto, com umas odds, olha esta 39%, com umas odds são suficientemente altas, por exemplo, um over 1,5 HT, consegue ser lucrativo. Por isso, quando pensarem em taxa de acerto, de percentagem de greens que tiverem, etc., pensem também qual é a relação perdas, lucros-perdas, não é? Não faz sentido não falar das duas em conjunto, não é?
É como falar da média, a média de algo. As pessoas falam muito em termos médios, mas depois, muito associado à média, existe a variância, né? Porque se é só o valor médio, depois não consigo caracterizar se existe muita dispersão ou se existe pouca dispersão relativamente a esse valor médio. São duas coisas, acho que devem andar par e par. Mercados. Depois, análise das ligas. Vejam, aqui vê-se claramente que tem a ver um pouco mais com o meu perfil. Vejo que as minhas ligas de topo, como isto foi a altura do verão, é perfeitamente ter no topo, perfeitamente normal ter estas ligas aqui como referência. Japão, Coreia do Sul, China, quem me conhece sabe que eu, Vietnã, Coreia, Tailândia, as Indonésias, quem me conhece sabe que eu realmente no verão faço muito estas ligas. Também são as alternativas, os campeonatos principais ainda não estão a decorrer, não é? Como é óbvio. Pronto, está aqui o Excel, só me falta falar de mais uma coisa, por isso vamos a isso. Eu pus aqui um linkzinho para o simulador, eu já falei isto também no vídeo de gestão de banca, para quem não sabe está aqui o simulador. O que é esta história do simulador? Pronto. O simulador faz uma simulação para a vossa estratégia, para a vossa gestão de banco e tem aqui algumas variáveis que eu não pus no Excel, porque dá um bocadinho mais trabalho a construir, mas fica mais fácil, podem recorrer a isto e testar qualquer sistema vosso, que eu acho muito útil. Vamos pegar neste exemplo. A minha banca inicial era 500, correto? A minha percentagem de acerto era 53.8. A minha relação Profit Factor, Win-Loss Relation, é 1.7. 1.789. Pronto. O número de trades, vou fazer só para 100 trades, para o gráfico ficar perceptível. Vou fazer 20 simulações. Isto é importante às vezes fazer 20 simulações, porque nós estamos a lidar com probabilidade. E a probabilidade pode vir a nosso favor ou contra nós. E se fizerem uma simulação de Monte Carlo, se fizerem várias simulações e depois pegarem no valor médio de todas essas simulações, ficam com uma expectativa média do que esse sistema vos pode dar. Por isso eu vou fazer aqui 20 simulações. Agora aqui, muito importante, o risco por trade. Neste caso é um risco fixo, que eu vou pôr de 10. Risco fixo de 10. Se eu pusesse em porcentagem, o que é que acontece? Ele vai sempre calcular face à banca que resta, ou seja, se eu ganhar, por exemplo, tenho 100, ganho 110, depois ele vai fazer vai fazer então, a próxima aposta já não vai ser 10, vai ser 11, né? Vai estar sempre a calcular 10% do que resta da banca. E como isto é um sistema lucrativo, vai ter um crescimento exponencial, não é, da banca, porque a stake está continuamente a ser ajustada. Mas no nosso caso nós estamos a trabalhar com stake fixa. Claro que depois os lucros vão ser inferiores, mas é mais controlado, não é? E é o que eu vos aconselho nesta fase. Mas, pronto, este é o nosso sistema. Vejam que o nosso sistema era 500 e em média, o valor médio diz-nos que para 100 trades, para ficarmos igual ao nosso Excel, vou pôr 1000 trades. Pronto. Vejam, em termos médios, com 500, em termos médios nesta simulação, estou a fazer a simulação, vou fazer carreira. A linha preta é o valor médio. Todas as outras são simulações que são resultados que poderíamos obter destas 20 simulações. Independentemente de tudo, vocês podem ver que o valor esperado é sempre acima. Vejam que o expectation, que é este valor aqui, é o mesmo que nos dá no Excel, o que é perfeitamente óbvio. Outros valores que eu quero que vocês percebam é este, né? Este Kelly, fração de Kelly que podiam utilizar, não é muito relevante para vocês vão utilizar agora para stake fixa. Biggest max drawdown. O drawdown tem a ver quanto da banca vocês podem perder com uma má sucessão. E vejo que neste momento vocês podem ter uma má sucessão que deu nesta simulação e podiam perder 15,3% da banca. Não havia problema, não é? Desde que mantenham a mesma gestão de banca não há problema. Outra coisa que pode acontecer, e esta é muito importante, por isso é que eu faço aquela pergunta ao início de quantos reais é que estão dispostos a ter. Porquê? Porque vocês podem ter uma sucessão péssima. Para esta simulação vocês podiam ter uma sucessão de 10
de 10 derrotas consecutivas, mas também podiam ter uma sucessão de 13 greens consecutivos. Por isso, não é de estranhar se algum dia tiverem uma sucessão de 7, 8 reds seguida. Dói, claro que dói. Dói perder tantas vezes seguida. Mas, matematicamente, é perfeitamente possível que isso aconteça. E por isso é que eu queria vos mostrar esta simulação, este cálculo da sucessão de perdas que pode dar. Mas, claro, como depois o vosso rácio de perdas e ganhos é superior, porque trabalham com odds acima de 2 neste caso, neste sistema, depois fica mais fácil recuperar as perdas sempre tiverem greens. Mas isto é importante. Por isso, quando tiverem alguma dúvida, podem sempre vir aqui, põem os dados e fazem a simulação. Pronto, é só isto. Só vos queria mostrar isto. Max Win, enfim. Malta, acho que é tudo. Espero que vos tenha jogado. Utilizem este Excel, criem o vosso registro de apostas, tenham em conta estas variáveis. Depois, se quiserem adicionar mais coisas, por exemplo, eu normalmente gosto de adicionar as odds de fecho do mercado de probabilidades, do over 2,5, para perceber se era um jogo que era com forte favorito, com um médio, enfim. Também quem já viu vídeos anteriores sabe que eu costumo analisar isso. Gosto também de apontar o minuto dos golos também, guardo esse registro, que é para depois fazer análise, mas de nada serve vocês guardarem esses registros se depois não analisarem posteriormente. Eu, neste caso, pus uma análise das coisas mais simples, não é? Ou seja, por exemplo, se algum destes onde eu faço muitas apostas tivesse um prejuízo, se calhar não devia fazer esse mercado, porque não me dou bem com ele. Mas neste caso não é relevante. Todos os mercados que aqui aparecem, onde eu tenho mais apostas, todos eles foram lucrativos, por isso não há problema. Posso ter atenção nos que são menos lucrativos, como a minha taxa de acerto é mais baixa, para ter mais cuidado. Depois as ligas é a mesma história. As ligas principais, onde tem a maior parte dos jogos, também dava tudo lucro. Ótimo. Agora, claro que depois pode-me aparecer uma liga onde fiz um jogo que me dá prejuízo, mas isso não é significativo, não é? Por isso, tem que ter também sempre uma amostra suficientemente grande para poderem analisar. Acho que é tudo, não me quero prolongar mais, se calhar já falei demasiado. Aproveitem isto, façam a vossa gestão de banca, espero realmente que isto ajude. E pronto, malta. Obrigado pelo vosso apoio. Não se esqueçam de subscrever, carreguem lá no sininho, né, para receberem notificações dos novos vídeos, acompanhem nas redes sociais. Eu recentemente tive que alterar a rede social do Facebook, tive alguns problemas, quem me acompanha sabe o que aconteceu. Por isso a minha página Facebook alterou-se, por isso vejam isso, que eu tinha muita gente que me acompanhava pelo Facebook. Eu mudei de página. Pronto, venham ao meu canal, como é óbvio, já todas as quintas-feiras sai um vídeo novo, por isso aproveitem. Eu tenho muitos vídeos, falo sobre muitos temas, falo sobre casas de apostas esportivos. Eu acho que tenho aqui tantos temas interessantes e espero conseguir chegar a muitos apostadores, porque acho que consigo vos ajudar. Por isso, obrigado pelo vosso apoio, até à próxima e façam like, sim, partilhem, subscrevam e pronto, partilhem com os vossos amigos. Vá. Tchauzão, pessoal, e até à próxima. Tchau, tchau.